Uma boa noite a todos que estão aqui no salão do Centro Espírita Vinhas do Senhor, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. E uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham através do Facebook e mais tarde pelo YouTube. Que Deus nos abençoe a todos. Que Ele permita que os bons espíritos nos amparem, nos intuam, nos inspirem, para que nós possamos fazer o melhor, atingir os nossos propósitos, de passar algum conhecimento, alguma coisa que possa nos ajudar na nossa vivência aqui na Terra. Então, em nome de Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, nós damos aberta a nossa reunião para a palestra da noite de hoje. Antes de entrar no tema da noite, é bom sempre a gente lembrar de algumas orientações da doutrina espírita. Uma das primeiras coisas que a gente passa para as pessoas que chegam na casa espírita é sobre o espírito. Muitas pessoas têm medo de espíritos e não precisamos ter esse medo, porque todos nós somos espíritos. Se nós quisermos ver um espírito, é só olhar no espelho. Nós somos um espírito. Hoje nós estamos envergando um corpo de carne, que é o nosso disfarce, é o nosso uniforme aqui na Terra. E nosso corpo, ele é temporário, ele desgasta, um dia para de funcionar e a gente volta para o mundo espiritual, de onde nós viemos um dia. Conforme está lá no Eclesiastes, lembra que tu és pó e ao pó retornará. E o espírito volta a Deus que o deu. Então, um dia nós retornamos para a pátria espiritual. Esta não é a primeira vez que nós estamos aqui, nem será a última, porque ainda somos espíritos imperfeitos, espírito da terceira classe. Ainda vamos atingir a segunda classe, que é a classe dos espíritos bons, e futuramente, daqui a milênios talvez, nós seremos espíritos puros, espírito da primeira classe. Então, por enquanto, somos espírito imperfeito. Por que somos imperfeitos? Porque temos ciúmes, temos inveja, temos raiva, temos mágoa, temos ressentimento, temos desonestidades, infidelidade. Ainda temos muitas imperfeições. Temos virtudes? Temos sim. Virtudes que vêm nos acompanhando de outras encarnações. E viemos aqui para isso. Viemos com um planejamento reencarnatório de prosperidade, de progresso. Todos nós viemos aqui com essa finalidade de progredir, de evoluir. Então, a reencarnação é o meio que a divindade usa para nos fazer crescer. A cada passagem nossa pela Terra, nós vamos adquirindo virtudes e nos livrando de imperfeições e nos aproximando cada vez mais de Deus. Por isso, o carro-chefe da doutrina espírita chama-se reforma íntima. É aquela orientação de Jesus: sedes perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então nós estamos caminho dessa perfeição. Então nós nos esforçando, entendendo que tudo que nós fazemos aqui na Terra tem consequências. A nossa vida é feita de escolhas e consequências. Tudo tem consequência. Então às vezes nós estamos passando por sofrimentos e nós falamos: poxa, o que está acontecendo comigo? Façamos um exame de como nós viemos tocando a nossa vida. Se nós não estamos fazendo escolhas erradas. Se estamos fazendo escolhas erradas, o caminho é corrigir. Se nós não mudarmos, nada muda. Como é que nós queremos mudança continuando fazendo a mesma coisa? Não tem jeito. Então é preciso que a gente analise o que está errado na nossa vida e procurar mudar, transmudar. Um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de honestidade. Isso vai nos ajudando a mudar a nossa vida. Então o Espiritismo, ele não promete milagre para ninguém. Ele passa ensinamentos para que a gente mude. A doutrina que é pródiga é isso. A função dela é essa: despertar na gente essa ideia. Que nós somos espíritos imortais. Não vamos morrer nunca. Essa é a maior alegria, maior satisfação de saber que a gente nunca vai morrer. Só o nosso corpo
é que padece e para de funcionar. Mas nós sempre continuaremos. Então, como a vida continua, o que nós estamos fazendo hoje tem consequência para o nosso retorno ao mundo espiritual e para a nossa próxima encarnação, ou próximas. Então, por isso nós devemos aproveitar essa nossa passagem pela Terra, para fazer o melhor, para nos envolver com o bem. Porque quem se envolve com o bem está cercado de energia boa, de companhias espirituais boas. E quem se envolve com o mal, com as coisas equivocadas, está acompanhado às vezes de energia ruim e de companhias espirituais ruins. Então, nós somos donos da nossa vida, nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Isso é importante saber disso. Nós não podemos botar culpa a ninguém. Nós somos os únicos responsáveis. E quando nós olharmos a nossa vida e não acharmos explicação para o nosso sofrimento, eu sempre fui bom filho, eu sempre fui um bom aluno, um bom trabalhador, um bom irmão, um bom cidadão, procuro fazer as coisas melhor que eu posso, e as coisas dão errado, sofro, é uma enfermidade, é uma coisa, é outra. Se nós não acharmos explicação nenhuma nesta vida, está em vidas passadas. Está no nosso processo de resgate, de ajuste com a lei de Deus. Então, a gente entendendo isso, a gente não se revolta. Será que Deus não está vendo isso que eu estou passando? Será que eu joguei pedra na cruz? Não. Então, a gente entendendo que esse sofrimento nosso é desta vida, escolhas erradas. Se não foi dessa, é de outra, a gente compreendendo isso, a gente fica mais resignado, aceita melhor o sofrimento, porque o Buda falava que existe o sofrimento do sofrimento. É aquela pessoa que está sofrendo e fica cultivando aquele sofrimento, mentalizando, falando, revoltando, xingando, praguejando, e sofre duas vezes. Então, por isso, a gente compreendendo que não existe equívoco nas leis de Deus. Não tem erro nas leis de Deus. Nós estamos com a família certa. Nós temos o corpo certo que nós merecemos. Nós nascemos na condição social certa que nós pedimos. Agora, compete a nós fazer o melhor. Nós podemos melhorar a nossa vida. Como podemos chafurdar na lama? A escolha é nossa. Podemos estudar se quiser. Se não quiser, não estudamos. Podemos trabalhar se quiser. Se não quiser, não trabalhamos. Podemos ser honesto ou desonesto. Então, escolhas. Então, a vida nossa é nossa responsabilidade. Não adianta jogar nas costas do padre, do pastor, do pai de santo, do pai, da mãe. Nós somos responsáveis. Então, isso é importante ficar na nossa mente. Bom, hoje eu vim falar de um assunto que é muito comum nos centros espíritas, que é uma terapia espírita, que é um tratamento espírita, que é o passe. É uma bênção na nossa vida, o passe. De onde vem essa ideia? Essa ideia vem de Jesus. Jesus usava as mãos, impunha as mãos e curava os cegos, os paralíticos. Afastava maus espíritos, curava leprosos, impondo as mãos. E ensinou aos apóstolos isso. Falou assim, imponha as suas mãos, cure os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Na época, o nome era demônio, né? Hoje nós sabemos que era maus espíritos. Então Jesus passou para os apóstolos, e eles fizeram isso, continuaram a fazer isso. Tem uma passagem, depois que Jesus voltou para o mundo espiritual, que Pedro está entrando no templo, por uma porta chamada Porta Formosa. E quando ele está entrando, tem lá um paralítico pedindo esmola. Então ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. Se deu as mãos. E a pessoa se curou. Então, os apóstolos também fizeram isso, curaram usando as mãos. Então, hoje, o cristianismo redivivo, que é o espiritismo, que é Jesus de volta, trouxe essa terapia.
Se nós olharmos nas obras de Kardec, nós não vamos ver Kardec falar em paz, mas ele fala em energias, em fluidos. Já mais tarde veio as obras de André Luiz falando nos passes, nas imposições de mão. Então o passe ele é uma terapia espírita. Muitas pessoas vêm no centro espírita, às vezes, para tomar passe. Tem pessoas que às vezes ficam do lado de fora do centro. Quando o elemento vai lá, abre a porta para o pessoal tomar o passe sair, ele entra para tomar o passe. Não quer ouvir nada, ele quer tomar o passe. Se sente bem com o passe. Mas então, vamos falar do passe. Então, o que é o passe? O passe, ele é uma transfusão de energias. Nós, no nosso dia a dia, na nossa convivência, na nossa labuta diária, nós convivemos com pessoas dentro do lar, no local de trabalho, na rua, no trânsito, assistindo televisão, navegando pelas redes sociais, e nós vamos ficando impregnados das energias das pessoas, da revolta das pessoas. Então, vamos ficando às vezes cansados, carregados. Pessoas que não são espíritas, como é que fazem para se livrar disso? Oração. Oração é vamos dizer assim, um autopasse. Então a pessoa que está assim, ansiosa, desgastada, às vezes depressiva, com a oração ajuda muito. Quando ele pede, faz a oração, Senhor, me abençoa, né? Ilumina a minha mente, o meu caminho. Afasta de mim essas energias ruins, que eu possa fazer as coisas certas. Nas orações ele pode ser aliviado. Mas muitas pessoas que são espíritas, ou que têm simpatia pelo espiritismo, ou religiões similares, né, procuram para tomar o passe, para receber o passe. Então, no momento do passe, os benfeitores, eles fluem sobre nós as energias retirada do laboratório da natureza, energia espiritual, junto com a energia do passista, energia humana, junta essas energias e flui sobre aquela pessoa. Então aquelas energias ruins são como que empurradas para o laboratório da natureza e a pessoa recebe como se fosse um banho de energia boa. E essa energia faz bem, proporciona um bem-estar. Quando a pessoa tem merecimento, às vezes até a cura. Alívio das dores. Sente bem-estar para retornar para a vida diária, volta para casa melhor, se sente mais confortável depois do passe. Então o passe faz bem. Lógico que o passe, ele é uma terapia, ele não é obrigatório. Se você vem no centro e você está equilibrado, você está tranquilo, sereno, você nem precisa tomar passe. O passe é mais uma terapia para quem não está se sentindo bem. Entretanto, todos podem tomar. Chico até falava isso, passe, todos podem tomar. Quem está doente deve tomar passe. Quem não está deve tomar passe para não ficar doente. Chico falava isso. Então, todos podem tomar. Mas se a pessoa se sentir bem, que não precisa tomar. Porque a própria reunião já é uma bênção na nossa vida. Os benfeitores estão aí, as energias estão aí. Os ensinamentos estão aí. Então, tudo isso nos proporciona bem-estar. Já é um tratamento espiritual. Às vezes nós viemos para cá acompanhados de entidades inferiores. Chegam lá fora, os guardiões de proteção do centro não deixam eles entrarem. Então você vem para... Desliga ele da gente. Mas se a gente toma o passe, se a gente assimilar os ensinamentos, voltar com o propósito de melhorar, de melhoria, se desliga, eles não conseguem conectar com você outra vez. Mas se você sair daqui, depois do passe, depois da reunião, e voltar com as mesmas mágoas, os mesmos ressentimentos, os mesmos ódios, as mesmas desonestidades, atrai aqueles outra vez. Se não aqueles, outros
E muitas vezes aqueles que veem com você, os benfeitores levam para tratamento no mundo espiritual, mas outros são atraídos. Então, por isso, gente, a gente sempre aconselha as pessoas, aproveite as energias que nós recebemos no passe. Tá? Bom, agora vamos falar do passista, da pessoa que dá o passe. A pessoa que dá o passe precisa ter conhecimento de fisiologia, de aura, de centros vitais, de forças? Não. O que o passista precisa ter? Boa vontade, amor, vontade de ajudar. Isso é o mais importante. O conhecimento ele vai adquirindo depois. Então, aquela pessoa que quer melhorar, que quer ajudar, ele pode ser passista. Muitas pessoas falam, mas eu tenho ainda muito defeito. Todos nós temos defeitos. Vão querer virar santo para depois começar a dar paz. Então não há necessidade. O que existe é boa vontade e aquela ideia de melhorar, da reforma íntima, de procurar ir nos afastando dos defeitos. Uma pessoa que fuma, que bebe, ele pode ser passista? Poder pode, mas não deve. A partir do momento que ele para com a bebida, que ele para com o cigarro, ele pode dar passe. Mas enquanto ele estiver com o vício, não deve dar passe. Então, essa é uma das condições para o passista. Ele não precisa ter muito conhecimento, ele tem que ter boa vontade e amor, vontade de ajudar. Porque aquele trabalho dele é um ato de amor. Vai ajudá-lo até na melhoria espiritual dele também, do passista. Então, por isso, o passista, ele precisa procurar sempre melhorar, ganhar conhecimento. No dia que ele vai vir para o centro espírita do trabalho de passe, ele procurar se resguardar, de se revoltar, de xingar, de brigar com alguém, né? Na parte da tarde ele se alimentar mais frugalmente, de preferência que não tenha carne na parte da tarde, né? Para que ele esteja com o organismo bem leve, para que os benfeitores possam usar bem dele. Então, o glutão, a pessoa que come muito também, não deve dar passe. Uma pessoa doente, uma pessoa que está doente com câncer, pode ser passista, não pode dar passe. A hora que melhorar, ele pode. Então, tem essas condições, tem que ter uma certa saúde e querer sempre melhorar, sempre melhorar. Então, gente, essa é uma das condições. Tipo de passe. Quais são os tipos de passe? Então, tem o passe que ele é totalmente humano, vamos dizer assim. Aquele passe que o passista cede as energias dele para o paciente. Esse é um passe, magnético, chama de passe magnético. É o passe que o uso do magnetismo para a pessoa que vai tomar o passe. Tem o passe espiritual. O passe espiritual é dado pelos espíritos. Por exemplo, a gente está aqui, a gente tem um espírito dando passe na gente. De repente, na hora das vibrações, você pede para a espiritualidade ir na sua casa, dar um passe no seu pai, na sua mãe, aquele espírito desloca, esse é o passe espiritual. Agora, o passe que é dado no centro espírita é chamado de passe espírita, ou passe misto, porque ele é uma união de energias espirituais com as energias magnéticas, com as energias própria do passista. Na hora do passe, há um desgaste do passista? Há, porque ele vai ceder alguma coisa dele. Ele está lá com as mãos cedendo as energias dele na hora do passe. Mas, terminando o passe, ele toma a aguinha frutificada. Ele volta para casa, faz o lanchinho, recupera aquela energia. Então não faz mal nenhum. Bem, o que acontece no momento do passe? Aqui no centro nós temos aí o atendimento fraterno e tem os passes nas reuniões. Então vamos fazer uma projeção de como é o passe, né? Então chega uma pessoa aqui, eu quero receber um passe. Durante o dia, no atendimento fraterno, que quer receber o passe durante o dia. Então nós colocamos ele lá na cabine de passe,
Quase todos os centros têm um local apropriado para o passe. Então nós temos a cabine de passe. Coloca ele na cadeira, lá ele vai se sentar na cadeira. E a gente vai fazer o que com ele? Vai falar, olha, vamos nos preparar para o passe. Fecha teus olhos, respira tranquilamente, acalma o teu coração. Vamos mentalizar como se nós estivéssemos na presença de Jesus. Não aquele Jesus pregado na cruz, mas o Jesus da ressurreição. O Jesus que transfigurou no Tabor, que mostrou toda a sua magnitude como Espírito puro. Então é esse Jesus que nós vamos pensar nele. Então vamos pedir a Jesus que abençoe esse momento, que nos abençoe, permitindo que os bons Espíritos nos ajudem, de modo que fluam sobre você, alma querida, as energias que você necessita para ser aliviado, para ser curado, para ser fortalecido, para ser encorajado. Então vai mentalizando, alma querida, luz vertendo sobre você. E nesse momento os benfeitores jorram em cima do passista, em cima do chakra coronariano dele, as energias que fluem pela mão dos passistas e verte sobre o chakra coronariano, que é esse que fica aí na cabeça, né? Coronariano de coroa, né? Descendo sobre a cabeça dele e alinhando os centros de força, equilibrando, energizando. Então a gente vai mentalizando luz, o passista vai mentalizando luz, vai pedindo a Deus que abençoe, que fortaleça, que encoraje, que ilumine, para que aquele elemento caminhe pelos caminhos de Deus, que aquele elemento combata o bom combate, que aquele elemento brilhe a luz dele. Então faz aquelas vibrações. Quando ele achar que está terminado, que Deus te abençoe, te ilumine, te ampare, que você retorne para o seu lar, melhor do que você voltou, e que Deus te ajude e te abençoe. Despede, copinho com água. Esse é um passe no atendimento fraterno. Vamos agora pensar no passe dentro da sala de passe. É um passe que quando termina a reunião. Então a gente vai lá, coloca lá dentro a quantidade de passes que a gente tem. As pessoas aqui vão ficar em silêncio. Quanto mais silêncio na hora do passe, melhor. Para que as pessoas que vão tomar passe possam ficar concentrados nas energias que vão receber. Mas antes do passe, a gente faz uma oração, pedindo a proteção, o amparo, pedindo a Jesus que permita que os benfeitores utilizem da nossa mente, que as nossas mãos sejam mãos de luz, que a gente se torne, naquele momento, instrumento de Deus para beneficiar aquelas pessoas. Então a gente faz uma oração pequena ali e depois recolhe as pessoas para dentro da cabine de passe. E a partir daí, os passistas vão estender as mãos e vão rogar por aquela pessoa, mais ou menos naquilo que eu falei antes, pedindo a Jesus que permita que os benfeitores fluam sobre aquela pessoa as energias que ele está precisando para aliviar, para curar, para fortalecer, para encorajar, para iluminar a mente dele, para iluminar o caminho dele aqui na Terra, para que ele aproveite bem a passagem dele pela Terra. Então a gente faz aquelas vibrações e o paciente que está recebendo o passe, ligado também, pedindo também, porque vamos supor que eu esteja com a mão estendida, orando, pedindo por aquela pessoa, e ele, no íntimo dele, assim, quando eu chegar lá em casa, a mulher vai ver, vou rachar ela. Ele recebendo alguma coisa? Nada. Porque ele está com o pensamento todo desfocado e pensando em coisa ruim. Então, na hora do passe, quem vai receber o passe tem que estar ligado em Jesus, em coisas boas, em paz, em perdão, em prosperidade, em luz, em saúde, em alegria, em gratidão pela vida, se ligando ao alto, porque aí fica o passista ligado ao alto, com a ajuda da espiritualidade e aquele elemento ali também ligado. Isso aí dá resultado. A pessoa sai melhor. A pessoa sai melhor e volta para casa. A espiritualidade fala que as pessoas devem tomar o passe quando precisam tomar o passe. Se não precisar, não precisam tomar. Já falei isso aqui. Né?
Tem até uma passagem num dos livros do André Luiz que ele fala uma coisa interessante de uma pessoa que está lá tomando passe. Porque tem pessoas que tomam passe e falam assim, eu tomo passe e não melhoro nada. Por que o passe não está fazendo efeito nenhum para mim? Mas porque ele não está mudando. Ele não está aproveitando nada os ensinamentos que ele está recebendo para mudar. Para perdoar, para tolerar, para ter paciência, para ser mais disciplinado, para ser mais bondoso, para ser mais... Ele não está mudando. Então, ele recebe aquelas energias, sai daqui e volta fazendo a mesma coisa. Então, ele passa, às vezes, toma passe, passa outra semana, toma passe. Então, tem uma situação em que André Luiz no mundo espiritual está acompanhando no livro, se não me falha a memória, Nos Domina a Mediunidade. Quem já leu o livro deve lembrar, se lembra da passagem. E então ele fala, por que aquele jeito ali, ele está naquela situação, parece que ele não está recebendo energia nenhuma. Fala, esse elemento, ele está recebendo sim. Só que ele já tomou os 10 passes e não aproveitou nada. Então a partir do 10º passe, a ajuda que ele vai receber vai ser bem menor, porque ele não está aproveitando. Então isso aí serve de ensinamento para a gente. Vamos aproveitar para melhorar sempre. Para sempre procurar melhorar. E o trabalho de passe, gente, é muito importante na casa espírita. Por exemplo, hoje nós estamos tendo dificuldade. Depois da pandemia, muitas das pessoas que nos ajudavam no passe se afastaram. Estão voltando, devagarosamente estão voltando. Mas a gente está sempre precisando de passista. Todo ano a gente faz aqui um curso de passista para habilitar a gente para dar passe. Mas mesmo assim as pessoas fazem o curso e ficam relutando em trabalhar no passe. É uma bênção trabalhar, porque é um envolvimento com o bem. Porque o passista, muitas vezes, é um espírito endividado também. Ele também é um espírito endividado. Então, quando ele trabalha no passe, ele está usando aquele ensinamento do Evangelho. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, quando você faz o bem, quando você trabalha no bem, você está diminuindo a sua dívida. Então, a cura pode ser para o paciente, mas também para o passista. Lentamente. Como eu estava falando, muitas pessoas falam assim, poxa, toma o passe e continuo doente. Por que isso? Eu tenho me esforçado, mas não está adiantando muito. Mas acontece o seguinte, todos nós temos um planejamento reencarnatório. E às vezes nesse reencarnatório vem, por exemplo, algumas doenças que são kármicas, que nós temos que passar por ela. Então essas doenças não são curáveis. Elas não devem ser curadas. Porque ela segura aquele espírito para que ele não se envolva em coisa ruim, para que ele não frequente locais ruins. Então aquela doença segura ele. Então às vezes é melhor ele continuar doente. Tem até um amigo que fala assim, que toda doença é caminho da cura. Toda doença é caminho da cura. O elemento que está doente e aquela doença permanece, ele está sendo curado. E vai voltar para o mundo espiritual melhor do que chegou. Aquela doença vai expurgando, vai retirando dele aquelas energias negativas, aqueles erros do passado. Principalmente se ele aceitar, se ele não se revoltar. Porque quando a gente revolta com as situações da gente, a gente retorna outra vez, às vezes, nas mesmas condições. É a chamada expiação. Que a expiação é quando a gente passou por uma situação e não aproveitou ela. Volta nas mesmas condições. Então, gente, como eu já disse, o passe ele é uma terapia espírita e é uma bênção na nossa vida. Mas vamos aproveitar essas energias que nós recebemos. É fundamental isso. Divaldo conta um caso interessante, né? Que ele, quando ele era jovem, ele ficou assim, vamos dizer assim, fanático por passe. Então a pessoa chegava assim e falava assim, olha, eu estou com dor de cabeça. O Divaldo disse que ele botou a mão pela passe. Então ele dava passe, dor de jeito, para ajudar as pessoas. Né?
Tanto que um dia ele foi dar passe numa pessoa, pediram para ele dar passe numa casa. E eles, quando chegou na casa, o elemento estava com, sabe que foi da passe? Estava com câncer gangliar, linfático, aqueles grânulos todo inflamado, o elemento estava sofrendo muito, né? E aí ele conversou com a esposa do senhor que estava lá, doente, né? Falou, ele está com câncer e o médico disse que ele está em estado terminal. Mas eu queria ver se com o passe podia fazer alguma coisa por ele. Aí o Divaldo, tá bom, vamos dar o passe dele. Aí impôs a mão, fez as orações, né? E fazendo as orações, o doutor Bezerra de Menezes, que é um espírito muito bom, né? Muito conhecido no meio espírita, que ajuda muita gente, se emparelhou com ele, né? E ele perguntou, doutor Bezerra, ele vai ficar bom? Eu disse, vai sim, ele vai ficar bom. Aí ele terminou o passe e a mulher falou assim, o que o senhor acha? Eu falei, olha, ele vai ficar bom. Ah, senhor, mas os médicos desenganaram ele. Não, o doutor Bezerra disse que ele vai ficar bom. Aí, amanhã eu volto. E aí no dia seguinte ele voltou. Quando ele voltou, estava aquele mundo de gente na porta lá assim, com aquelas peças de velório, né? Na porta da casa, né? Os velórios eram feitos nas casas, né? Aí ele entrou, falou, será que foi a esposa dele que faleceu, né? Ou um filho, né? Chegou lá, estava lá o caixão, o sujeito estendido lá. E a mulher de lado, chorando, né? Olhou nele e falou assim, o senhor falou que ele ia ficar bom, perdeu até equilíbrio, né? E o doutor Bezerra emparelhou com ele, né? Doutor Bezerra, o senhor me deixou numa situação difícil, o senhor falou que ele ia ficar bom. Ele falou assim, e ficou, agora ele não vai ter mais nada. Então, a gente sabe que no passe, a gente não pode prometer para as pessoas, ó, ele vai ser curado, né? Porque a gente está na mão de Deus, nós não temos controle, né? Jesus, é interessante dele, né? Nas passagens de Jesus, quem está aqui se lembra da cura do servo do centurião. Tinha um centurião romano que tinha um servo. E esse centurião procurou Jesus. O centurião, ele é um soldado romano, né, que comanda uma centúria, 100 homens. Então ele falou para Jesus, olha, eu tenho homens a meu comando. Eu mando eles ir, eles vão. Eu mando eles vir, eles vêm. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu servo será salvo. E Jesus fala assim, eu nunca vi tamanha fé em toda Jerusalém. Seja feito como tu queres. E o centurião voltou para casa, chegou lá, o servo dele estava recuperado. Então Jesus fez uma cura à distância, vamos dizer assim, um passe à distância. Melhorou. Aquela pessoa se curou. Mas Jesus era Jesus, nós não podemos esperar fazer como Jesus, né? Outra passagem de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Lázaro, as irmãs, quando ele procurou as irmãs de Lázaro, fazia 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. E Jesus fala assim, Lázaro dorme. E as irmãs falam assim, mas ele já cheira mal, 4 dias. E Jesus chegou lá na porta do túmulo e disse para as pessoas, falar, afastai a pedra. Aí foi lá aquela pessoa com todo esforço e afastaram aquela pedra e Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu andando. Mandou desatar e o Lázaro saiu andando. Então você veja que Jesus deu para a gente aqui um ensinamento, dizendo o seguinte, se ele tinha o poder de fazer Lázaro, que estava em estado cataléptico, acordar e voltar à vida, ele teria também o poder de afastar a pedra se ele quisesse. Mas ele pediu a colaboração dos outros. Então todos nós, gente, precisamos da ajuda um dos outros. Nós precisamos da ajuda um dos outros. Então, por isso, gente, nós devemos sempre nos espelhar em Jesus. Sempre, sempre. Como é que Jesus curava? Impondo as 2 mãos. A gente vê os passes nos centros espíritas, hoje,
alguma coisa diferente da imposição de mão. Nós vemos às vezes pessoa da passe, longitudinal, dispersivo, né? Às vezes lento, às vezes rápido, às vezes lento. Isso aí veio depois com as obras de André Luiz, e foram surgindo pessoas que foram estudando os centros de força e colocaram essa situação. Mas se nós impusermos as mãos na simplicidade que ensinou Jesus, está de bom tamanho. Porque o trabalho maior não é do passista, é dos espíritos. Eles é que sabem que aquela pessoa precisa dos fluidos, das energias que ela precisa. Então, quando nós entrarmos na cabine de passe, vamos nos colocar à disposição da espiritualidade, vamos ligar os nossos pensamentos a Deus, para que as coisas funcionem, para que entremos em sintonia e recebamos a ajuda que nós merecemos. Então é preciso que nós tenhamos fé, confiança em Deus. Sempre que Jesus curava alguém, ele falava isso: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas sempre recomendava: vai e não peques mais, para que não te suceda pior. Como se ele estivesse dizendo àquela pessoa: você estava doente porque errou, porque se equivocou, porque fez coisas erradas, nesta vida ou em outras. Você agora está são. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, para que não adoeça outra vez. Sempre recomendava isso. Então, no Espiritismo é a mesma coisa. O Espiritismo não promete milagres para ninguém. Ele passa ensinamento para as pessoas viverem melhor. Isso é muito importante na nossa vida. A gente procurar assimilar os conhecimentos para viver melhor. Uma reunião como essa aqui é um tratamento espiritual. A espiritualidade está aí, desde manhã, preparando o ambiente, colocando aparelhagem, purificando atmosferas. Foram lá nos cadernos, consultaram os nomes que nós colocamos lá, se colocaram ao nosso lado. Então, tudo isso eles vão fazendo para nos ajudar. Uma reunião dessa é uma bênção para a gente. Então, gente, que nós possamos procurar ganhar conhecimento, porque é o conhecimento que liberta. Aquelas pessoas que vêm na casa espírita, procurem ganhar conhecimento, leiam os livros. Hoje tem a internet, quantos vídeos, você entra no YouTube e digita o que você quiser. Você quer saber sobre mediunidade? Você digita lá, vai aparecer centenas de palestras, de vídeos sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre Jesus, sobre fluidos, sobre passes, o que você quiser, você vai achar nos vídeos do YouTube. Então nós temos hoje condições de aprender. E nós passamos muito tempo, às vezes, no celular, vendo coisas que não vai somar nada, que tomam o nosso tempo que nós podíamos estar lendo coisas boas, fazendo coisas boas, cuidando melhor das nossas coisas. Nós perdemos, às vezes, muito tempo com o celular na mão. Então, por isso, a gente refletir sobre isso. O celular é uma ferramenta boa? É, mas vamos utilizar bem, para aprender coisas boas, para evoluir, que pode nos ajudar. Então, agora, gente, nós vamos fazer uma prece final e vamos depois fazer as nossas vibrações e o passe. Então, vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus que abençoe a nossa vida, permitindo que os benfeitores espirituais, que o nosso anjo de guarda nos proteja, nos ampare, nos ajude nas nossas escolhas, para que nós possamos aproveitar essa nossa passagem pela terra, combatendo o bom combate, aprendendo, ajudando, se envolvendo com o bem, para que um dia nós possamos
retornar ao mundo maior de onde viemos, com as mãos cheias de luz. Que o Senhor da vida nos abençoe a todos nós que estamos aqui no salão do Centro Espírita Vinho do Senhor. Abençoe a todas as pessoas que estão nos acompanhando através do Facebook e mais tarde pelo YouTube. Que todos possam receber as melhores energias emanadas da espiritualidade. Que Deus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre.